Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 6º episódio do Líder em Flow. Hoje falando sobre mais um tema de liderança, algo que é tão importante, com convidados muito especiais, que a gente tem uma história juntos já profissional também, a Cecília e o Dúcio, que vão compartilhar hoje muitas histórias, vivências e experiências que podem ajudar você a construir uma liderança muito mais assertiva. Boa noite, Cecília, boa noite, Dúcio, sejam muito bem-vindos ao Líder em Flow. Obrigada. Boa noite, muito obrigado. Então, quem é Cecília? Cecília, difícil resumir, né? Cecília, então, é a mãe, primeiramente mãe do Joaquim e da Luísa, e sou sócia de negócio e de vida do Dúcio, da empresa Casa das Cores. E quem é Dúcio? Eu acho que é só mudar o nome, né? Então, mesma situação, E é muito interessante falar sobre isso por causa que as coisas se misturam, né? Então, hoje na conversa a gente vai ver que a vida pessoal, a vida profissional, principalmente nossa, ela se junta. Se une bastante. Muito interessante. Um só, né? Isso aí. Bom, então hoje nosso desafio vai ser falar sobre os desafios de liderar equipes, de formar equipe, gerir uma equipe, né? E vocês têm uma história muito bonita da Casa das Cores, né, que é a empresa de vocês. Então, se vocês puderem contar um pouquinho como surgiu a Casa das Cores e como vocês se tornaram líderes também dentro da própria empresa. Eu estava fazendo a conta antes de vir, quanto tempo que eu já trabalho no ramo de tintas, né? Eu tenho 32 anos e desde os 15 anos eu já trabalhava no ramo de tintas. Então, eu iniciei como pintora no chão de fábrica, numa fábrica de móveis. Depois, nesse tempo, eu já estava em relacionamento com o Dúcio. Eu fui trabalhar como funcionária numa loja de tintas, num comércio de tintas, que esse comércio depois foi alugado por nós. E desde 2011, então, a gente fundou a Casa das Cores. 2011. Desde 2011, isso aí. Então, eu estou já há 17 anos trabalhando com pintura, com tintas, então desde a parte da pintura em si, e além dessa parte de pintura em chão de fábrica, lá no início do relacionamento, que o Dúcio também trabalhou como pintor, então a gente buscava a nossa renda extra, que era o quê? Pintava na fábrica e depois, final de semana, de noite, a gente acabou fazendo algumas obras juntos também, então a gente pintou parede também. Tu colocava a mão na massa também? Literalmente. Legal. E tu, Dulce, como é que foi a entrada aí na Casa das Cores? É isso aí mesmo. Eu trabalhava... Antes eu trabalhei em alguns lugares, com fábrica de móveis, e eu trabalhei com meu pai há alguns anos, pintando. E aí sempre surgia alguma... Vamos dizer assim, sempre gostei muito de empreender. A gente fazia negócios até na brincadeira, né, quando era criança. E surgiu essa oportunidade, né, de assumir junto com a Cecília a loja, que mais tarde o antigo proprietário, surgiu a oportunidade da gente comprar. E a gente daí em diante colocou 100%, 110% da nossa energia aí. Foi na assim verdade, que ela a gente nem foi comprar a loja, porque não tem nada a ver. Eu sempre falo que a loja da onde a gente surgiu e a Casa das Cores não tem nada a ver. Então, foi CNPJ novo, logo depois endereço novo, foi reestruturada totalmente. Nasceu uma empresa com a alma de vocês aí. Nasceu... Uma coisa também bem importante de falar é que eu nunca sonhei em ser empresária ou liderar alguém, por mais que eu era sempre a metida, acho que em tudo, sabe? Desde lá no chão de fábrica, desde na sala de aula... Hoje me olhando, eu penso, nossa, eu já liderava, sabe? Mas não era uma coisa intencional. E eu sempre me imaginava sendo secretária, trabalhando atrás assim, numa mesa. Hoje eu vejo que nada a ver, né? Sim. Teria nada a ver comigo. Mas nunca tive a pretensão. E também os nossos pais, nós não viemos uma família de empreendedores. A minha mãe foi dona de casa a vida toda, quase.
trabalhou com agricultura. O meu pai é pedreiro, a mãe do Dulce é professora e o pai pintor. Então, assim, ninguém é empreendedor. Mas vem da área da pintura e da construção. Vem ali, da né? área, vem da área. Que bacana. E hoje fazem, então, 2011, são 12 anos de Casa das Cores. Isso. E o que aconteceu nesses 12 anos? Porque começou vocês dois e hoje vocês... Como que é a Casa das Cores hoje? 12 anos depois. Eu acredito que a Casa das Cores hoje é a Casa das Cores. A gente está conseguindo colocar tudo que a gente almejou durante anos em prática. Então, a gente criou muito plano, muito sonho, que hoje a gente está conseguindo colocar em prática, desde de estrutura, desde clientes, a gente consegue criar nossa cultura e passar a encontrar clientes que têm uma cultura parecida com a nossa, que almejam as mesmas coisas. Então, hoje a Casa das Cores é um lugar muito bom, que a gente foi plantando lá 12 anos atrás. Faz um ano, praticamente 2, que a gente vem colhendo um pouco daquilo que a gente buscava. Então, hoje a gente está plantando, semeando e colhendo ao mesmo tempo. Então, tá ficando muito bom. Que legal. Um trabalho aí de 12 anos agora. É um trabalho de 12 anos, mas eu acho que quando a gente surgiu, a gente era uma loja de tintas, né? Hoje, nós somos uma loja de tintas, mas a gente não vende mais tinta, a gente vende soluções em pintura. E muitos dos clientes que nos procuram, eles não vêm lá pedindo uma tinta, eles vêm buscando uma solução, eles têm alguma dificuldade. Então, a gente dá toda uma assessoria, desde assim tudo, da preparação da superfície até o acabamento final, e às vezes até ajudando com o treinamento, porque às vezes aquela empresa chegou, ou aquele pintor não teve contato com aquele produto, e a gente faz tudo isso, que é bem diferente do que as lojas de tintas convencionais, ou um material de construção, por exemplo. Vocês fazem quase que uma consultoria junto aí. A gente faz quase uma consultoria. Outro diferencial nosso da Casa das Cores é que nós somos uma empresa especialista em tintas, então nós temos 4 linhas, que é a linha imobiliária, que era lá no início, onde a gente só trabalhava com linha imobiliária. Nós temos a linha moveleira, industrial e automotivo. Aqui na nossa região não tem nenhuma empresa que tenha as 4 linhas e que é especialista só nisso. Que legal. Super diversificado e que atende um público bem completo, né? Bem completo. Muito bem, agora então a gente vai falar um pouquinho sobre equipes, né? O desafio que foi vocês também construírem a equipe que vocês têm hoje, né? Então, como eu participei muito desse processo, tenho muito orgulho hoje de ver a história de vocês, e vocês são para mim um case de sucesso, de liderança, de desenvolvimento. Lá em 2017, quando a gente começou a fazer um trabalho juntos, aquelas dores, né? Hoje, como já são muito mais tranquilas de serem conduzidas, o processo foi aumentando ali no sentido de desafios novos chegando, e cada vez mais a gente percebe que tu pode estar preparado, se prepara, tu atinge o que você quer, mas o crescimento continua, então a gente tem que estar em constante desenvolvimento, né? Não dá para dizer, fizemos um treinamento, fizemos uma capacitação e terminou. Não, ano que vem são novos desafios, precisa desenvolver novas habilidades para conseguir se manter com os resultados também em crescimento, né? Então, Ceci e Dúcio, como que vocês descreveriam a liderança de vocês hoje e como vocês adaptam essa liderança a diferentes situações do dia a dia? Eu acho que a nossa liderança ela é democrática e não sei como é que eu posso falar. A gente é muito pai e mãe, né? A gente não consegue. Aquilo que falam, tu tem que ter distância de funcionário, babá. Para nós não funcionou. Eu acho que cada empresa tem a sua receita, né? Então, assim, toda a nossa equipe, ela participa ativamente das decisões da empresa. Tudo é muito conversado, é tudo muito transparente, e a gente leva sempre um pouquinho a mais do que só o lado profissional. Então, a gente conhece as famílias,
a gente faz evento, faz alguma coisa assim, almoços com os familiares. A gente brinca que a partir das 5h30 lá na loja crechou, porque eles pegam, tem uma creche na frente da loja, daí para o ônibus e as crianças vêm e ficam com os pais até o final do expediente. E é assim. Inclusive o Joaquim, funciona. né? Inclusive o nosso filho. Então, assim, pra nós funciona, a gente sente que eles estão mais perto, mas isso a gente não é uma coisa, a gente faz pra sentir eles mais perto. É porque pra nós é o jeito que a gente funciona, porque eu não acredito, assim, que se tu não for uma pessoa, aquilo que tu é fora da empresa, tu é dentro da empresa. Essa coisa aí de dividir, de não sei o que, então se tu tem uma família, tu te relaciona bem, tu vai ser um bom colega, vai atender bem os clientes. Tu é muito mais feliz, né? E Isso hoje aí, a gente pensando em felicidade do colaborador, que é um dos assuntos hoje que a gente vê muito em pauta, assim, nos congressos e tudo mais, trabalhando a felicidade da equipe, trazer esse espaço de, poxa, que oportunidade que vocês estão dando também deles conviverem um pouco mais com os filhos e que oportunidade que essas crianças também estão tendo de criar um futuro diferente sobre uma percepção de trabalho, né? Sim. Que não é uma coisa ruim, que é uma coisa boa, porque muitas crianças hoje veem os seus pais cansados, esgotados no final do dia e já começam a criar um mindset ali de que trabalhar é uma coisa ruim. Isso. Então, vocês já estão criando ali, sem perceber, uma mentalidade nessa geração de que trabalhar é muito bom. Tudo conspira, né, a favor. Vamos dizer assim, entre líder e chefe, né? Eu acredito que ser um líder é muito mais fácil quando tu tem um ambiente de trabalho melhor, quando tu tem mais recursos, desde que seja financeiro, intelectual, né, assim, na parte da sociedade, mais envolvimento. Então são coisas que é aquilo que eu falei antes, né? A Casa das Cores veio se transformando nesses anos, mas também a gente almejou e não ficou esperando passar o tempo, né? Então a gente, né, teve muita, mas assim, foi muito assertivo encontrando a Kátia para fazer o trabalho conosco, encontrando desde a pessoal da contabilidade, encontrando todo o aparato, que a gente percebeu o seguinte, que a gente não iria dar conta de tudo, certo? Então o foco nosso hoje pode ser dito que a gente é especialista em tinta. Então quando tu faz uma coisa mais focada, tu consegue ser um líder melhor, tu consegue instruir as pessoas de uma forma melhor, consegue resolver problemas de uma forma mais assertiva, né? Então tudo conspira, tudo vai sendo mais fácil, né? Com certeza. E eu gosto muito eu levo muito vocês, né, nos meus como exemplos de sucesso, assim, de questão de treinamento, de desenvolvimento de equipes. E um dos maiores desafios hoje é contratar pessoas. Então, a gente está com muita dificuldade no mercado de recrutar, de encontrar pessoas dispostas, né, a um novo desafio profissional, porque elas também estão muito mais exigentes. Então, a empresa que não consegue se adaptar a esse cenário, que sente essa dificuldade, acaba tendo mais dificuldade ainda. Então, quando eu falo sobre a Casa das Cores, é sobre um cenário, um ambiente de trabalho saudável, um ambiente de trabalho dinâmico, que oportuniza o crescimento, que é esse ambiente família, que inclusive vocês trazem muito para as redes sociais, né? Quem quiser acompanhar até a Casa das Cores, ali o @. Casa das Cores... Underline. Casa das Cores Underline. Isso. Então, é muito legal acompanhar por lá um pouquinho da vivência de vocês, que vocês compartilham isso muito, né? Então, quem vê de fora percebe esse cenário nitidamente. Não é um esforço trabalhar na Casa das Cores. É uma alegria. E é isso que a Casa das Cores vende. Eu acho que é isso o mais bacana, porque o funcionário feliz faz com que o cliente se sinta mais feliz lá dentro. Faz com que os colegas, em momentos difíceis, também consigam conduzir isso tudo de uma forma muito mais leve. Então, vender essa ideia e fazer com que as pessoas de fora olhem e queiram fazer parte da Casa das Cores, né? Isso é um grande diferencial que hoje eu percebo que a Casa das Cores oferece principalmente na nossa região aqui. Bom, então, como vocês lidam com situações de conflito ou muitas vezes de discordância dentro da equipe? Não tem? A empresa dos sonhos.
Eu imagino que não. Então fala assim, como seria se tivesse? Não, o que acontece? A gente sempre busca ouvir, né? Então, assim, a gente tá todo momento falando, falem, não tá bom, falem, aconteceu alguma coisa, falem. A gente deixa tudo muito aberto. Claro que às vezes, mesmo a gente falando assim, ó, falem, as pessoas ficam constrangidas e não falam, mas em algum momento eles vão se sentir confortáveis em conversar. Muito difícil Um conflito. de ter conflito. O que acontece? Já aconteceu situações de a gente ter que desligar um funcionário porque ele até tinha parte técnica muito boa, mas ele não conseguia lidar com a equipe. Então a gente sentia que tinha assim. E a gente, assim, pra desligar uma pessoa é muito difícil, é muito raro. A gente tenta de qualquer forma reabilitar, treinar, buscar, só que a gente vê que tem a parte técnica, ela pode ser ensinada, né? Mas agora valores, e não é que a pessoa tá errada. Às vezes não é. Perfil. É o perfil da pessoa. Então, assim, a pessoa não tem os valores parecidos. Então, isso poderia gerar. Tu vê que tá gerando, então, assim, aquela pessoa não é pra estar na tua equipe. Algumas outras situações, a gente fala muito pra eles se resolverem entre eles. Então, é comigo? Tu fala comigo. Eu sempre falo lá, todo mundo é adulto. Então, assim, o problema é meu com o Dulce, eu falo. Não quer dizer que às vezes eu não vou falar ali no meio, mas assim, não é... Acho que não... É tão aberto, assim, a conversa, que geralmente sai numa conversa, não sai como se fosse um confronto, sabe? Eu acho que a melhor forma de resolver conflito é não... entender que eles podem não... prevenir que não aconteçam, né? Então, é uma parte que você faz, né, Kátia? Que é a parte da entrevista, do pessoal que vai entrar para ver se a pessoa, o perfil da pessoa, se ela tá adequada à função que ela vai desempenhar ali dentro, se ela tá com o desejo de participar do nosso trabalho, se ela compra a nossa ideia de crescer junto. Então aí, quando que a gente já começa na hora da admissão ser mais assertivo, os conflitos são menores, tem uma intensidade menor. Então fica mais fácil de administrar, mais fácil de resolver, certo? E é isso que a Cecília falou, quando que acontece a gente tem que ter comunicação, né? Sempre comunicação. Eu sinto que às vezes a gente peca pelo excesso de comunicação do que por falta. Mas ainda eu aposto que é o melhor, entende? Do que deixar pra lá, certo? Então é assim que mais ou menos a gente lida com essa parte dos conflitos, né? Se a gente for analisar, 70% dos conflitos das empresas, dos relacionamentos que tem ali, vem da falha ou da falta de comunicação. Então, tu tá trazendo um ponto muito importante, Dulce, que é a questão da comunicação em si, que você tá dizendo que vocês conseguem amenizar o impacto dos desentendimentos, enfim, das frustrações, simplesmente por trabalharem muito mais o diálogo, né, com a equipe. E isso que tu trouxe também, essa questão da maturidade, eu acho que é muito importante, né, a gente trabalhar com uma equipe madura e entender que o óbvio tem que ser dito. Então, por mais que todo mundo tem que ser maduro, tem que dizer, nós precisamos lidar com maturidade. Então, falar isso repetidas vezes e trabalhando, e quando isso já está fazendo parte da cultura da Casa das Cores, né? Sim. Não é nem mais um esforço para vocês, ele já é a cultura que está ali, já é nítida, e a pessoa que provavelmente vai ser desligada um dia, ou que foi desligada um dia, provavelmente não se adequou a essa cultura, provavelmente não soube se enquadrar a isso, e tá tudo bem também. Sim, né? Então é uma decisão às vezes estratégica que o negócio precisa ter, gestores precisam ter, né? É uma decisão difícil, mas necessária muitas vezes pelo impacto do resultado que isso pode trazer para a empresa também. E da mesma forma, tu está dando a oportunidade desse colaborador também encontrar um espaço onde ele consiga encontrar a cultura dele, né? A tribo dele, como a gente diz. Isso. Muito bem. Então, Dulce, uma pergunta aqui para ti agora, né? Queria que tu trouxesse assim um exemplo, né? Uma situação em que foi desafiadora, que você teve que tomar uma decisão difícil como líder, né? E como foi que você lidou com isso?
Decisão desafiadora a gente passa praticamente todo dia. Né? Mas a mais recente foi uma coisa que, na verdade, não foi nem a dificuldade na decisão. Foi dificuldade em saber como agir na situação, para agir corretamente, certo? Aconteceu um caso nosso lá que a gente acabou precisando desligar o colaborador, né? Eu acho que não é muito legal eu entrar em detalhes, mas o que aconteceu? Aconteceu uma coisa que a gente vê só a gente briga, a cidade é grande, né? O pessoal do interior é diferente. E aconteceu dentro da loja, né? Então, assim, ela me pegou numa situação, assim, o acontecido que simplesmente hoje eu paro e penso que eu agi da melhor forma. Então, eu vejo que a dificuldade de que tem uma empresa, de que tem coisa, são coisas que acontecem de forma inesperada e vem literalmente como um soco na boca do estômago, né? Ou a gente se encolhe ou a gente tenta recuperar o fôlego e resolve. E aí a gente resolveu, eu resolvi, vamos dizer assim, da melhor forma possível. Mas o que aconteceu é que, como é que eu vou dizer? Teve um acontecimento dentro da loja e esse acontecimento aconteceu com a minha filha e foi um funcionário, entende? Então não foi um estranho com um cliente, com alguma coisa que... Então essa foi uma situação, a pior situação que eu passei, assim, mais recente, que nem eu disse, porque desafiadora. E que tu não espera. E não espera e a gente tem que tratar. E foi tratado, certo? Em respeito de todo mundo, foi respeitado inclusive... Quem cometeu o erro foi respeitado, isso me deixou muito orgulhoso posteriormente, porque a gente vê que a gente é correto, somos pessoas corretas. A gente não troca na mesma moeda. Então foi desafiador, mas foi a melhor... Espero nunca mais passar, mas eu fiquei orgulhoso da nossa decisão como um todo. Da atitude. É isso aí. E para lidar com isso, se eu não estou enganada, eu lembro desse episódio. E uma coisa que vocês fazem, que talvez, não sei se coube somente a essa situação ou se compete também a outras decisões, vocês buscam orientações também, né? Sim. Vocês buscam pessoas que vocês confiam para ter um suporte, talvez até como conduzir. Como você vê isso, essa importância de ter esses parceiros, essas pessoas de apoio? Isso aí é vital, né? É vital. Nesse caso, a gente ligou, eu acredito que foi conversado contigo. E eu falei foi com conversado com o advogado, foi conversado com contabilidade. Antes de falar. Foi conversado entre nós, que somos os sócios, resolvido. Foi esclarecido melhor a situação para ver se realmente era aquilo que tinha acontecido. E a gente seguia a orientação dos profissionais que tinham a competência de nos orientar. Então, por isso também que, vamos dizer assim... É mais assertivo, né? É mais assertivo. A gente não toma nenhuma decisão do porte que foi necessária tomar sem ter o aval de quem tem a competência. Assim. É isso aí. É por aí. Legal, muito bom. E deu tudo certo? Tudo certo. Sim, na medida do possível, tudo certo. Que bom. Cês, agora como eu sei que você é... Uma coisa que a gente pode esclarecer aqui também é a questão dos papéis de vocês dois, né? Como que vocês lidam com a liderança enquanto casal? Porque também é um desafio vocês dois dentro da empresa, uma equipe de... Hoje estão em... Somos em 7. Então, são 5 colaboradores, né? Como que vocês fazem essa gestão, né? Essa divisão de gestão aí para conseguir ter um bom resultado, que isso eu lembro que foi uma das coisas que a gente teve que construir bem, amarrar bem para ter os melhores resultados, né? Para não ter conflito, até para a equipe ter mais segurança. Então, Ceci, como você desenvolve e capacita, né, os membros da tua equipe para que eles alcancem o melhor do seu potencial, entreguem o seu melhor? De várias formas. Primeiro, assim, que eu falo que a gente tá sempre em diálogo, né? Então, assim, a gente tá todo o tempo, eu tento passar
a experiência que a gente tem e aquilo que eu busco para eles. Também com terceiros, né? Então, por exemplo, o trabalho que tu faz, tu sabe da importância que tem, dos anos que eu falo que a gente cresceu junto, né? Uhum. Então, assim, ter alguém em quem confiar. Então, quando que eu falo, eu tenho algum... Eu lembro que eu falava, tu é a nossa psicóloga administrativa. Porque aconteceu alguma coisa, eu vou falar com quem? Vou falar com a Kátia. A gente precisa ter um mentor, ter alguém que dê uma luz e que conheça profundamente a empresa. No início é difícil porque tu tem que se abrir. Mas só que isso a médio e a longo prazo é maravilhoso, porque tu tem alguém que sabe da tua história, que sabe do que tu passou, que sabe o que deu certo, o que não deu certo e que vai te auxiliar. Então a gente faz esses treinamentos que começa, na verdade, desde lá na hora da contratação, né? Que então é feito o perfil comportamental, que também é uma ferramenta maravilhosa, tanto para os colaboradores, até como nós, né? Como sócios, para a gente saber aonde aí que a gente tá, se a gente tá fazendo, se a gente tá atuando naquilo que a gente é melhor, né? Lembrando que o perfil comportamental não quer dizer que eu não posso fazer aquilo que eu não sou muito boa, só vai me custar mais, né? Vai custar mais esforço, uma energia vai demandar maior. mais. Então, a gente faz isso, fora que os nossos parceiros, os nossos fornecedores são empresas sérias. Então, eles também oferecem treinamento. Então, na parte técnica, a gente sempre tem treinamento. Fora isso, eu busco dar experiências para eles. Então, por exemplo, no último mês, a gente levou a equipe, cada um no seu setor, para feiras. Então, para eles verem os nossos produtos aplicados, para eles entenderem aonde a Casa das Cores chega, onde que o nosso produto chega e porque às vezes a gente é tão exigente no nosso padrão, porque aquilo lá vai no móvel de alto padrão, né? Aquilo lá vai... Nós fomos também na Construsul, para eles entenderem que a gente trabalha com fornecedores que são nossos parceiros, mas existem muitas outras coisas que acontecem no mundo. Então, a gente gosta de que eles saiam um pouco da caixa, né? Que também faz parte do desenvolvimento do treinamento deles. Que legal. Então, vocês estão treinando parte técnica, parte comportamental e alinhando isso, né? Isso aí. E qual que é a frequência, assim? Como que tu desenvolve isso? Como é a frequência? Geralmente, que a gente faz um treinamento... É que depende muito também da maturidade da equipe, né? Então, se tu pegar uma equipe que está há mais tempo, vai ser uma manutenção anual. O ano passado, a gente estava com uma equipe... Teve uma troca de equipe. Só ficou um colaborador. Então, a gente fez de cada um, né? Que eram feitas sessões individuais, onde tu fazia o alinhamento com cada um dentro do perfil. E depois a gente fez como é que foi? Que a gente imersão? Nós fizemos uma imersão, foram 8 horas de treinamento, de tudo que era Quase passou de 8 horas. Acho que sim, né? Vamos até a meia-noite. Isso aí, daí com toda a equipe, para também ver a questão do trabalho em equipe. Eu costumo fazer reuniões, não sou a melhor pessoa para falar assim, sabe aquela coisa, vai ter reunião toda segunda-feira. Não é comigo. Eu tentei, toda primeira, segunda, não funciona. Porque para mim, sabe o que é assim? Aconteceu uma situação. Vem aqui, pessoal, hoje vai ser aqui na bancada do Diego. A gente se reúne ali 15 minutos e fala e vai resolvendo o que tem para fazer. Porque essa coisa, assim, eu acho muito lindo. Mas para mim, Cecília, na prática, no meu dia a dia, funciona assim, de vez em quando. Daí faz alguma dinâmica, faço também. Até eu fiz uma dinâmica da Roda da Vida, que agora a gente vai abrir ela em novembro. Legal. Né? Então, é feito sim, mas mais coisas pontuais. E até essas nossas reuniões que a gente faz, que não é uma reunião, esses nossos encontros, são muito legais porque tu acaba falando com eles, mas de uma forma tão, tipo um almoço. Natural. Então aquilo lá vai seguir, não tem que ter aquela hora de se tu tiver que falar alguma coisa, vai ser ali, é tudo muito natural. Mas tu não deixa passar muito tempo também, tá sempre Não, é por fazendo. isso que assim, aconteceu hoje uma situação, aconteceu várias situações essa semana. Eu não vou esperar a primeira segunda-feira do mês pra reunião. Assim. Eu vou juntar todo mundo ali no balcão, não tem cliente, vem aqui todo mundo e agora isso aqui é assim, vai ser assim, era isso. É uma forma diferente que dá resultado. Pra mim funciona. Muito bom. E a equipe super gosta dessa dinâmica. Sim, porque quem que gosta assim? Reunião 6:30 da manhã, segunda-feira.
Jade, ninguém gosta, né? 6:30 da manhã também, né, Ceci? Tá, era 15:07. Na segunda-feira tu já passa o segunda- domingo tenso, Já né? é. Muito bom. Como vocês costumam lidar com as mudanças e incertezas que acontecem no ambiente de trabalho, né? Que a gente vê o cenário muitas vezes mudando, alta, baixa de vendas. Vocês, por ter um mercado que também tem momentos de alta e momentos de baixa, né? Também é um desafio para lidar com isso, para não desmotivar a equipe quando entende que é um momento de mais baixa nas vendas, né? Como que vocês lidam com essas mudanças aí dentro do ambiente? Como que a gente lida, na verdade, a gente se apoia nas linhas de tinta que a gente trabalha, né? É uma base para nosso cálculo, vamos dizer assim, se a coisa tá legal ou se a gente tem que se preocupar. Como a gente trabalha com a linha moveleira, por exemplo, a linha moveleira, ela trabalha no final do ano, o pessoal tira férias, né? E a gente tem a linha predial, que no final do ano todo mundo quer pintar. A linha industrial é mais ou menos a mesma situação. Durante o ano são manutenções pequenas. E no final do ano todo mundo quer pintar a máquina que usa com água, que está enferrujado, contrata pessoal. Então a linha automotiva é uma linha mais que gira o ano inteiro, né? Então no final do ano o pessoal quer viajar, daí quer fazer a manutenção antes. Chapeação, mecânica, tudo antes. Então as próprias linhas deixam com que a gente tenha uma certa estabilidade de venda. Aí vai da nossa competência, cara, de preparar tudo, certo? Hoje a gente estava voltando, a Ceci estava dizendo, ó, pessoal, a gente está comprando tinta, encontre um lugar para colocar, Porque eu tô aumentando porque o o estoque está aumentando, a gente vai entrar na nossa safra da pintura predial. Quando entrar o inverno, a gente vai estar caindo. E aí, então, a gente não vai fazer um trabalho com a linha predial. A gente vai fazer um trabalho com outra linha, onde a gente vai ter um resultado melhor. Entende? Então, a gente tem quedas, sim, mas são quedas bem amenizadas por causa da questão da programação que a gente faz. Então, a gente fez 12 anos, a gente nem tratou o nosso aniversário. A gente chamou o pessoal da linha predial, fez lá um costelão caprichado, trouxe o pessoal fabricante. Vi fotos. E Já preparou, deu treinamento. viu que tem equipes novas, né, de pintura. Graças a Deus o pessoal ainda quer pôr a mão na massa. E aí animou todo mundo, né, com o quê? Com novidades de linhas de tintas novas, com uma confraternização. E a gente disse, ó, pessoal, a gente tá aqui, tá preparado para atender vocês. Saiu o sol, vamos tocar rolo na parede. Estamos aqui. Aí é dessa forma que mais ou menos a gente lida criando metas atingíveis, certo? Ajustando quando tem alguma coisa externa, algum fator externo que a gente não controla, para não desmotivar o pessoal por um fator que eles não podem resolver. E é por aí, né? Muito bem. E agora tu tocou num ponto importante, metas. Tem. Toda a equipe trabalha com metas. Nós temos uma meta, né, de faturamento, mas eu costumo falar assim, que faturamento, não polêmica, é ego. Porque assim, faturar. Hoje a Casa das Cores, ela não foca no faturamento. Então assim, o nosso foco é ter margem saudável, um ambiente saudável, uma equipe saudável. O resto, o faturamento é consequência. Então, claro, a gente precisa ter faturamento, óbvio, nós somos uma empresa, eu sempre falo, nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa. Mas o nosso foco não tá assim, venda. Não, a gente quer atender bem o nosso cliente, a gente quer que a nossa equipe esteja saudável, que o nosso caixa esteja saudável, que não falte produto, que todo mundo seja bem atendido e que fale bem da gente. Então, esse que é o nosso foco. Vendedor. A gente tem meta por linha, né, de tinta, a gente tem meta de faturamento, meta de margem, né, de margem bruta, né? A gente está estudando uma forma de criar uma meta para o nosso financeiro, né? Mas assim como que a gente
vamos dizer assim, por mais que a gente se estruturou, ainda somos uma empresa pequena, certo? Então é aquela velha história, né? Cobre os pés, descobre a cabeça, né? E aí o que a gente pensa? Que pro financeiro, meta, é importante ter? Sim, é importante. Mas como a gente tem bastante parceiros, clientes parceiros, porque a nossa proposta não é só entregar tinta, é prestar um atendimento para eles, a gente já conhece eles, certo? Assim como a gente conhece os nossos fornecedores. Então a gente já consegue identificar alguma situação antes que ela aconteça. Então a meta do financeiro, eu acredito que a gente possa vir a criar num espaço de tempo curto, mas a gente não está conseguindo encontrar equilíbrio, porque o que a gente consegue de informação de o que pôr como meta no financeiro, por exemplo, do Sebrae, não é uma coisa que eu entenda que na nossa empresa vai funcionar, entende? Sim. Então a gente está trabalhando isso aí também. Não é padrão, é uma coisa... Vocês estão construindo algo muito diferente, né? Em tudo, se você analisar assim. Vocês estão construindo uma identidade casa das cores. Vocês estão construindo processos de vocês, padrões de vocês. Sim, e a prova disso é que hoje a gente trabalha muito forte com o Instagram, né? Então a gente atende, nós estamos em Paraí, mas a gente atende todos os dias, sai mercadoria para fora do estado. E as pessoas não chegam pedindo pelas marcas. As pessoas não estão pedindo, eles estão pedindo, eles querem aquilo que a gente tem a oferecer. Eles não pedem a marca que a gente representa, não pedem nada disso aí. Eles confiam naquilo que a gente fala. Mas por quê? Porque também no momento que não é só ali no Instagram, o Instagram é um pouquinho daquilo que a gente passa, mas quando chega lá é aquilo. É aquilo. E vocês focam muito na qualidade, né? Na qualidade, mas como um todo. Desde o atendimento... Sim, a qualidade em tudo, né? Em tudo. E, Kátia, vamos pensar assim que eu vou pintar um móvel, né? Aí eu vou fazer esse ambiente que a gente está aí, o orçamento é R$100 mil. E eu vou pintar. Vai custar a tinta 4, 5% para o nosso cliente, entende? Esse 5% dele dentro do negócio é onde pode dar o maior problema. Tinta pode dar diferença de cor, de alastramento, de acabamento, pode ser o cliente esperar um brilho e vir o brilho errado. Então esse 5% ali corresponde a um custo baixo com um risco muito alto de dar problema. Sim. Então, eles precisam de alguém que confie, de confiança, que quando ele entregar, a tinta não seja um problema, porque vai dar muito transtorno, como um todo. Ele vai parar uma obra de R$100 mil por causa de 4, 5 mil reais, entende? Então, é isso que a gente busca, clientes que têm essa necessidade. A gente não está buscando um cliente que pinta tudo, certo? A gente quer aquele cliente que está preocupado com a pintura e ele precisa da gente para a gente poder fazer uma parceria em atender ele naquilo que ele precisa. Legal. Aí depois a gente agrega, né? E uma coisa bem importante quando a gente fala em equipe, liderar equipes, isso tudo que vocês estão falando é muito sobre a empresa, né? Como vocês estão projetando a empresa, os objetivos da empresa, as metas da empresa, como vocês querem que a empresa seja percebida lá fora. Essas informações, de que forma vocês comunicam para os colaboradores? Ou vocês não comunicam? Sim, por exemplo, como é que eu faço a parte técnica e comercial dessa linha que eu falei há pouco? Eu troco bastante ideia com eles, porque a ideia é prestar o pessoal lá do comercial é consultor, né? Então eu digo, se for para só entregar uma tinta, a gente muda para atendente, né? Entende? Então a gente conversa muito com eles para eles serem mais assertivos, replicar o que a gente vem fazendo. Quando a gente contrata eles, o primeiro dia eles ficam só conhecendo a empresa, sabendo da nossa história, de como a gente trabalha, da missão, os valores, aonde a gente quer chegar. Tudo isso alinhado no primeiro dia. Então quando ele chega ali, ele está muito ciente. E a gente fala. E além de tudo isso, eu tenho um painel onde tem tudo isso lá, o regimento interno da empresa. Ainda eu fui lá com marca-texto e eu falo, não, olha assim, eu tô te falando tudo isso agora que tu tá recebendo. Mas daqui uma semana eu quero que tu vá lá, tu leia tudo e que tu assine. Muito e lá bom. tem a assinatura de todo mundo para saber que todo mundo tá alinhado. Exato. Então, assim, eles já sabem isso porque quando eles entram, e outra, quem é contratado não segue no Instagram. Então, eles já
já conhecem. Eles já a conhecem, política. eles já sabem como é que funciona. Uma coisa muito importante para a equipe entregar o resultado é que tudo isso que vocês estão falando seja comunicado para o colaborador. E pelo que eu conheço vocês têm muito dessa transparência dentro da empresa, né? Inclusive, dentro dos valores ali, a transparência, ela prevalece, né? Sim. Sendo que toda a equipe está ciente da imagem que vocês querem passar. Então, eu digo sempre assim, que uma equipe bem treinada, bem desenvolvida, é aquela que quando vocês vão se afastar, os donos se afastam, os líderes se afastam, por motivo de férias ou qualquer outro motivo, eles precisam tomar decisões difíceis, eles vão conseguir tomar decisões assertivas, baseados na experiência que eles têm, na vivência que eles têm, que é a base de valores, que é a base do que vocês querem entregar, porque eles sabem o impacto que aquela decisão pode ter ou não sobre a imagem que vocês estão construindo, né? Seja pelos produtos, pela entrega, pela experiência do cliente. Então, ele consegue muitas vezes tomar decisões quando ele está muito bem alinhado com o que vocês querem alcançar. Isso aí. Então, no momento que tudo se alinha, né, vocês conseguem trazer essa clareza de onde vocês querem chegar, de como vocês querem ser percebidos, da experiência do Dúcio, que foi esses dias lá. Foi pra onde, Dúcio? Bahia? Não? Recife. Foi pra Recife fazer um treinamento, porque são referências, né? Tem já uma base muito sólida. E a equipe se sente muito confortável e segura também para tomar decisões que muitas vezes precisam ser tomadas na ausência, ou às vezes na ausência dos líderes, ou muitas vezes no dia a dia, na agilidade das negociações, sabem como conduzir para garantir para o cliente essa mesma experiência, né? Sim. Então isso faz parte de formar uma equipe sólida e que está acompanhando a empresa, né? E com a cara da empresa, é isso aí. Exatamente. Bom, Dúcio, como que você costuma lidar com um membro da equipe, tá? Quando você percebe que o desempenho fica abaixo do esperado? Como que você faz esse diagnóstico e como que tu costuma abordar isso? O diagnóstico vamos dizer assim, é relativamente fácil quando tem as metas, quando tu sabe onde que tu quer chegar e quem que vai te fazer chegar com esse resultado, né? Geralmente eu converso com a Cecília. Por quê? Por causa que eu quero ver se realmente essa leitura que eu fiz está correta. Eu sou bastante dos números, bastante técnico, eu sou mais aos miúdos, né? Quem tem uma visão mais ampla da empresa como um todo, assim, o funcionamento, como que cada engrenagem funciona, é ela. Eu conheço todas as medidas da engrenagem, mas como funciona a roda é ela que define, entende? Que ela que tem a percepção. Então, se eu tô assertivo nessa questão, não, realmente tá falho, tem alguma coisa por fazer, eu penso, então, o que eu posso fazer antes, o que eu poderia ter feito para ele poder ter alcançado. Uhum. Aí, se eu chegar à conclusão que eu fiz praticamente tudo o que eu poderia, aí sim a gente conversa e a gente tem um alinhamento. Legal. Certo? Que daí depois, eu acredito que sempre tem que dar um tempo, né? Deu mesmo, não tá legal, não tá certo, mas existe muita comunicação. Mas, às vezes, eu falho na minha comunicação, né, Kátia? Sabe muito bem. Eu falo bastante e às vezes eu falo muito de nada, né? Então eu tenho que ver se eu falhei com a comunicação, né? Converso com ele para ver o que ele entende como é o papel dele perante aquele objetivo, né? Aí entendendo toda a situação, daí a gente faz um alinhamento e acompanha até que a gente chegue naquela conversão que ele está entregando mais do que é o objetivo e não menos, né? Uhum. Funciona bem, não é num curtíssimo prazo, mas realmente num curto prazo já nota, questão de mês, 45 dias, tu já nota bastante em números, né? Na Sim. atitude, o funcionário, o colega, o colaborador sai já com um ar leve, sabendo o que ele tem que fazer, né? Alinhando. E aí, sim, vamos dizer assim, que dá para dizer que praticamente 100% das vezes tu consegue um resultado. Né? Legal. E como tem aquela frase, né? O que não pode ser gerenciado
também não pode ser melhorado, né? Não sei se é bem essa frase, bastidor. Medido. É, que não pode ser medido. O que não pode ser gerenciado não pode ser medido, logo também não pode ser melhorado. Então, se você tem não consegue, não gerencia esses dados, tu não consegue saber se tá bom ou se tá ruim. E a mesma coisa a equipe, né? Então, eu acho que é muito importante, apesar de ser difícil, uma ação difícil pro líder, muitas vezes, dizer, ó, você tá entregando abaixo do resultado. Claro que existe forma para fazer isso, né? Mas mostrar assim, ó, que a performance está abaixo do esperado, não é para puni-lo, para castigá-lo, para dizer você tá ruim. Não. Estamos com baixo resultado, precisamos melhorar. E aí, claro, das ferramentas, da base, do que precisa para que esse colaborador, então, atinja essa performance acima da média, né? Porque, às vezes, como vocês têm um cenário também um tanto volátil e pela própria... Vocês mesmos falaram que, às vezes, o próprio ambiente externo, né? O tempo em si, influencia muito. Saber lidar, às vezes, com essa baixa produtividade, como o impacto que tem externo, mas também a responsabilidade do colaborador. Então, tem vários pontos que... tu pode trabalhar de forma positiva, às vezes, aquilo que parece ser difícil de fazer, né? Mas é muito do jeito que... Eu acho que a gente tem um jeito também que é interessante falar, porque a gente nunca coloca o dedo na ferida. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tinha uma funcionária que começou, bateu ponto no 3, 4, 5 minutos atrasado. Tá. Mas ela cumpria o horário, só que ela não cumpria o horário combinado. Então, assim, eu faltei 5, 6 minutos hoje, 10 minutos, 15 minutos aqui, depois no final do dia eu vou ficando. E daí eu cheguei e falei assim, esse horário de trabalho talvez não tá bom pra ti, a gente pode ajustar. Quem sabe a gente muda o teu horário de trabalho. Não, é só eu que não tô me organizando. Se eu chegasse e tivesse falado assim, o que tá acontecendo? Tu tá chegando todo dia atrasado. Não, eu cheguei falando assim, olha, talvez esse horário não seja o melhor pra ti, mas tá tudo bem. Tu me fala e a gente vai ajustar. Isso aí. A pessoa. Então a gente tem um formato diferente de conduzir, de abordar. Isso aconteceu há uns 2 meses, né? Aí eu cheguei pra Cecília e disse, tá, e aí? Que número é isso aí? Fechou o mês? Olha como fechou o mês. E eu comecei a apontar coisas. Ela disse, não, mas quanto dentro da empresa tu ficou? Tu não tá tendo porque a gente tem 2 projetos fora. E aí eu tô me dedicando a esse tempo. Daí eu disse, não, eu fiquei fora porque eu tô sentindo que certas coisas eu tô incomodando ao invés de ajudar. Eu disse, não, mas esses números aqui, você tem alguém lá dentro da empresa, quem é que podia ter melhorado? Quem é o gerente comercial? Porque quem que podia ter melhorado? Eu disse, poxa, teria sido eu, né? Aí ela disse, tá, mas então, não adianta tu vir me cobrar número, mas esse aqui, falta do número, é culpa tua também, né? Então, vamos lá. E aí, então, passou 2 meses, esse mês aqui tá sendo um mês excepcional, provavelmente a gente vai bater recorde de venda. Uau! Mas, assim, vamos dizer assim, eu me sinto pertencente a esse número hoje. Porque o que eu fiz? Eu reajustei ali. Eu reajustei porque, na verdade, eu estava querendo um resultado que era eu mesmo que deveria ter buscado também, né? Então, é por isso que eu disse, eu converso primeiro com pessoas de confiança, né, Kátia? Que possam me ajudar. Show de bola. Então, é isso aí. Isso aí, show de bola. Trabalhando em equipe, vocês dois também, né? Bom, Ceci, então uma pergunta para ti, pra gente já ir aos finalmente. Como você costuma equilibrar, né, a obtenção de resultados com o cuidado e o bem-estar dos colaboradores da tua equipe? O bem-estar da equipe, ela tá 100% ligado ao resultado. Uma regra que eu tenho pra minha vida, que a minha mãe falava muito. Isso que tu tá fazendo, isso que tá acontecendo, tu gostaria que fosse contigo? É pra vida, né? Então, assim, uma vez nós fizemos uma consultoria com um consultor do Sebrae. E lá na loja é sempre um ambiente descontraído, sempre tem música. E o que acontece quando as pessoas estão felizes? Elas cantam. E o cara tava no escritório e ele falou assim,
nossa, mas tu admite isso? Isso o quê? A guria tá ali cantando, sertanejão. Nossa. Como tu admite isso? Eu disse, mas ela tá feliz. Não, mas isso aí tira o foco, não sei o quê. Eu disse, olha, pra mim, bem ao contrário. Pra mim, a pessoa que tá deprimida, a pessoa assim que tá ali naquela coisa, assim, essa pessoa não tá te entregando nada. Não tá te entregando nada. E a gente sabe que a maior parte do nosso tempo ativo a gente passa no trabalho. Então, sim, a gente tem um empenho muito grande para que eles estejam felizes e satisfeitos. O retorno disso é consequência. Então, a gente tá sempre inovando. Um ano faz festa da firma. No outro ano, a gente fez uma viagem da firma. Datas que para eles são importantes. Dia do trabalhador. Lá são pessoas que têm família. Então, a gente faz uma coisa em família. A gente faz no sítio do meu sogro. A gente se preocupa muito, com tudo. O bem-estar no trabalho. Com o bem-estar, tanto deles, assim, tipo, ali no trabalho, que eu acho que é o mínimo que uma empresa pode oferecer com uma pessoa quando contrata, é o bem-estar, né? Pelo amor de Deus, porque... É o básico, né? É o básico, mas assim, aquela coisa óbvia precisa ser dita. Então, a gente foca muito nisso, porque eu acredito que pessoas felizes, elas produzem mais. Isso aí é consequência. Isso, e só para complementar, desculpa, Kátia. Para ter uma ideia, o que a gente fez agora vai ter Expo Paraí, certo? Então a gente pensa assim, a gente deve prestigiar o município, deve agradecer os clientes, tudo. Mas isso é um investimento. Como os recursos são limitados, a gente optou por não participar. Para quê? Para agora, quando chegar o verão, aí a gente climatizar toda a loja, continuar a atualizar os móveis, tudo, para o cliente que entrar na nossa loja, para o nosso funcionário, para o colaborador ter o ambiente ideal para melhorar o trabalho deles. Então, assim, a gente está abrindo mão de algumas coisas para realmente trazer o bem-estar, literalmente, né? Às vezes demora um tempo, às vezes até não entende muito o porquê que demora tanto, mas como que é tudo tão contado, né? A gente faz escolhas também voltadas para isso. Que legal. Certo? Voltados para o bem-estar do colaborador. Exato. E, consequentemente, o colaborador feliz Sim. entrega muito mais, né? Com certeza. Pessoas felizes, né? Entregam muito mais resultados. E que bom que estão cantando e eu adoro chegar lá. Eu também. É muito bom chegar lá com aquela vibe boa, todo mundo feliz. Chegando lá e sendo cobrado. Sempre com os lanches bons. O lanche também é uma coisa diferenciada que a gente precisa falar, né? Então, a gente tem 2 tipos de atendimento. O atendimento hoje que é direto de balcão, mas hoje o nosso maior faturamento é pessoas que ligam por WhatsApp, coisa, e vai por transportador. Daí esse pessoal que vem de balcão é muita gente que trabalha em oficina, pintor de obra, mecânico, o pessoal trabalhando pesado. E eles são homens, né? Eles têm fome, né? Chegam lá 9h30 da manhã, os caras têm fome. Daí a gente sempre tinha bala e chimarrão antes da pandemia. E tem um pintor que ele é diabético. E daí ele chegava, ele pegava um punhadão de bala e eu até brincava e dizia, nossa, tu tá sempre com bala. A minha mãe fazia, tipo, eu tinha uma padaria em casa e sempre tinha os lanchinhos. E eu comecei a levar. Isso aí é a cara da loja, porque hoje a gente tem um lanche lá muito, muito, muito bom. E como a gente viu que tava muito difícil de manter, não o financeiro, mas assim a criatividade, porque o cara vai lá todos os dias, vai ter todos os dias bolacha. Não dá, tem que ser diferente. Hoje a gente faz o seguinte, uma semana a gente disponibiliza o valor, o lanche é para todo mundo, para o cliente, para a pessoa que para o funcionário, não precisa levar lanche. E assim, o café daí a gente dá, tá? E a gente dá um valor por semana. E a pessoa é responsável pelo lanche daquela semana, então vai dar criatividade. Daí a gente sempre tinha bolo salgado, cachorro quente, pão de queijo. Um dia levaram até um forno para fazer pão de queijo. Mas daí, esse é colaborador dedicado, né? Como nada é tão bom que não possa ser melhorado, veio a Kátia, né? Celíaca. Aí um dia ela me disse assim, Ceci, que tal eles tinham colocar umas coisas assim, mais tipo, se a pessoa tem diabetes, hoje tem intolerância a tudo. Ela deve ter pensado assim, tipo eu, né? Eu venho aqui e não posso comer nada. Eu não posso comer aquela bolacha maravilhosa. Não posso comer nada. E daí hoje, então a gente tem outra regra. Tem que ter uma fruta, né? E um lanche. Então hoje, sempre tem uns 2 tipos de fruta, né?
e um lanche. Então, assim, a pessoa chega, todo mundo fica assim, nossa, e as pessoas se sentem tão felizes que, gente, eles vêm, eles sentam, eles comem, tu entende? Porque a gente só come onde a gente se sente muito à vontade. E eles vêm, pensam, uma loja de tinta, tu chega lá, tem um lugarzinho, as 2 cadeirinhas, o pessoal senta e lancha, tanto para os funcionários, quanto para quem visita, para quem lancha direto, e bem diversificado. E isso fideliza muito o cliente, né? É marca, agora quando não tem, eles reclamam. Se tá no final, sabe, fica estranho, né? Chega aí, essa semana é do Dúcio, né? Isso, é a minha E o que responsabilidade. tu leva, Dúcio? O que tu providencia? Ou tu bota pra Bolacha, cesta? água e sal, Com requeijão pra requeijão. passar. Eu fiz Goiaba. essa semana patê de frango, tinha até patê de frango. É, sou bem ruim. Tá? Nossa! Todo mundo sabe quando é a minha. É, meu, Só mano. passa no mercado e pega os Às pacotinhos. vezes eu pego uma cuca, Muito bom. mas dá certo. Uma semana sobrevive, depois tem 6. Mais 6 que não vai estar. Mas nem- eu Uma de achei- fome, É, a, as outras- Uma semana, a semana. semana que vem é o guri, que é a primeira semana, né, que ele vai É. fazer, né, porque ele é novo. E ele falou, tá, daí as gurias pedindo o quê? Porque ele é cozinheiro, né, eu quero hambúrguer. Eu falei, gente, eles estão pedindo hambúrguer pro Piá. Ele falou, não, eu tava pensando em vou fazer paçoca. Eu só pensei, nossa, paçoca é diferenciada também, porque Nossa. ainda não tem, ele vai fazer paçoca. Isso, então. já pessoal, desenvolve. E o orçamento é fixo? É pra fixo, isso? né? Mas Fica sempre sobre sobra o caixinha. Ah, e tem o caixinha, né, que quando sobra, a gente faz algum almoço, alguma coisa assim com o caixinha que sobrou. Bom, pessoal que tá nos assistindo, como é que faz pra mandar currículo pra trabalhar lá? Porque vai ter gente querendo trabalhar lá e já vão pensando nas receitas. Quando a gente abre Já- vaga, a gente coloca lanche liberado o tempo todo. A gente colocou. É, eu acho que vale a pena colocar como um requisito lá, criatividade na cozinha, né? Isso aí, com certeza. Teve muitas conquistas também em carga horária, né? Isso também que a Dos gente sábados que o comércio exige muito sábado, né? Então agora a gente já tem 2 equipes, então são 2 sábados só. Então o pessoal Isso. consegue se organizar. Tem quem chega antes do horário diferente. comercial para já começar a produzir para quando vem a entrega. Daí sai um pouco antes, consegue fazer um mercado, um açougue, uma coisa assim. Fica Certo. melhor, Muito bom. o dia a dia. Então vamos lá, pessoal, quem quiser mandar currículo, né? Vai ser É, bem-vindo. É verdade. sempre Banco bom de ter talentos, um com banco de certeza. talentos aí, né, de reserva. Porque a empresa está crescendo, então logo mais vai precisar ampliar o quadro também. Bom, agora falando sobre equipe, acho que eram essas as perguntas que eu queria ouvir de vocês. E agora para um bate-bola final, perguntas com respostas rápidas, né? Talvez um pouco desafiadoras, mas bem interessantes. Eu vou começar com a Ceci nessa pergunta. Qual que é teu sonho? O meu sonho como negócio, né? O teu sonho, como Cecília. Pode ser pro teu negócio, pode ser pra tua vida, o teu sonho. O meu sonho era ter uma empresa como o Google. De poder, assim, ser super flexível, de ter horários diferentes. Eu sou bem, assim, bem visionária, bem fora da curva. E, por que um comércio tem que ficar até às 6 da tarde e não pode, sei lá, não fechar de meio-dia e sair às 3? Esse tipo de coisa, eu acho que seria uma realização muito grande para mim, tanto profissional quanto pessoal, porque eu ia ter um tempo mais de qualidade e ia ter um ambiente. Hoje o nosso ambiente ele já é muito descontraído, mas eu ia ser tipo trabalhar em casa. Legal. Eu acho que eu ia juntar o melhor dos 2 mundos, tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional. Meta, tá aí, ó. Construir uma meta pra alcançar isso. Já vou mandar vir o sofá. Legal. Dúcio, qual é a tua principal fonte de conhecimento? Onde eu busco meu conhecimento, eu gosto muito do mercado financeiro. Então eu leio mais nesse sentido. Então a gente não tem muito tempo para entender o que a gente quer e não sobra muito tempo. Mas aí eu fiz a viagem aí, né, a trabalho. E como eu fui sozinho, quando eu me peguei, eu li um livro e meio, entende? Uau. Então, assim, eu acredito que a minha fonte de conhecimento, assim,
Eu busco muito nessa parte do mercado. Daí a gente estende isso à vida das pessoas, como elas chegaram até aí, como que tu pode fazer sem passar por cima de ninguém, e todas essas coisas mais pessoais, que é um livro mais pessoal, né? Então é aí que eu busco. Legal. Leituras, então. Um podcast. De podcast. Líder em Flow já assistiu todos, né? Todos. Assisti. Ceci, o que poucas pessoas sabem sobre você? Os Cuidado, grilos. né? Pelo amor de Deus. Agora vai. O que poucas pessoas sabem sobre mim, eu acho assim que eu vim de uma família muito, 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 muito carente. Quando que eu falo até na minha casa, assim, a gente demorou 1 ano de não ter luz na casa. Demorar na brita. Então, tipo, as pessoas quando vêm, é muito engraçado, porque quando as pessoas veem que tu conquista alguma coisa, elas acham que aquilo foi ganhado, que aquilo foi fácil, que aquilo assim. Só que eu, literalmente, saí do nada. Assim, os meus pais não têm nem ensino médio completo. Então, acho que as pessoas conseguem ver aquilo que tu é hoje. Elas não conseguem ver da onde eu vim. E eu vim assim, eu vim de baixo. Vim muito baixo. E isso te orgulha hoje? Ai, me orgulho. Às vezes eu penso, nossa, olha onde... Olha da onde eu vim, olha... Pensa, minha casa tem até torneira de água quente. Eu tenho piscina aquecida. E eu falo pro pessoal lá da loja, eu digo assim... um dia o Diego mandou assim, um negócio pra mim, olha, trabalhar muito para ir nadar na piscina, nessa piscina do meu chefe, né? E daí eu falei, tu sabe, Diego, que eu não sou assim, né? Tu sabe que a gente quer que cada um tenha a sua piscina e tu vai vir nadar na minha, eu vou nadar na tua. Só que eu vim do nada. Muito legal. Um dia a gente pode falar sobre essa história. Meu Deus, lenços. Dulce, uma característica forte tua. Eu acredito que eu sou resiliente. Resiliente. E uma pergunta para vocês dois para encerrar. O que move vocês? Cada um com a sua resposta. Eu respondi a última agora, tua vez. Aí o que me move é o diferente, eu sou entusiasta, eu não sossego, eu quero sempre coisas diferentes e eu tô sempre antenada. Eu acho que o crescimento da Casa das Cores, ele veio porque a gente viu a oportunidade onde os outros viriam um problema. Então a gente tava numa cidade muito pequena, 7 mil habitantes, então a gente tem que vender para fora. Ah, mas como é que a gente vai atingir pessoas fora? A gente tem Instagram. Ah, a gente tem os catálogos que fazem muito sucesso. Por que os catálogos existem, né? Os catálogos de cores? Porque o nosso fabricante não nos fornecia. O que tinha era muito caro, então a gente fez o quê? A gente não lamentou, a gente fez um catálogo. Então, assim, a gente tem muitos planos ainda. Porque o que me move é fazer diferente, é pensar fora da caixa. Eu sou entusiasta do diferente. Legal. Sempre inovando, né? Sempre inovando, sempre inovando. E o que move o Dúcio? O que me move, assim, é provar que dá. É a conquista, né? É receber um não, ou tu não faria isso, e provar que se for um valor meu, eu faço, entende? Eu vou chegar lá, entende? Não, tu acredita? Não, eu não acredito que tu faria isso. Mas é uma coisa que eu quero fazer. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos. A questão da resiliência. O que me move é essa questão da conquista, de conseguir chegar onde que eu almejo, desde como família, né? Por exemplo, eu sempre imaginei que eu seria um marido tradicional, que teria filhos, né? E daí, quando que eu percebi o valor de uma casa própria, que a gente conseguiria ter uma casa, de ter lembranças, de cultivar lembranças, então a gente já faz outro projeto para que os nossos filhos cresçam conosco, não só no ambiente de trabalho, na parte social, na parte de criar lembranças, que eles não vejam como um castigo. Então, o que me move é isso, é me tornar sempre um pouco melhor, certo? Um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais maduro. Então é isso que me move. Muito legal. Dizer que não dá para fazer um trailer dentro de um ônibus
Tá feito. Tá feito. Tá feito. Legal. Tá feito. Bom, então, pra gente finalizar agora, eu gostaria muito que vocês trouxessem uma frase, né? Deixassem um recado para as pessoas que estão nos assistindo sobre liderança, sobre gestão, sobre sonhos, sobre construir, né, essa empresa tão diferente, tão humanizada. Eu tenho uma frase que eu uso muito, que é assim: na vida eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. E quem resolver surfar nesse mundo, né, do empreendedorismo tem que estar ciente disso. Não existe receita, não existe regra, mas a gente tem a oportunidade de fazer a empresa que a gente sonha, a empresa que a gente quer. E acho que a gente nunca deve dobrar os nossos valores, sabe? Para ter um faturamento melhor, para pegar um cliente, sei lá. Porque essa que é a grande vantagem de ter uma empresa, né? E a gente tem muito para aprender. Então, aconteceu tal coisa, ok, tu resolve. A gente fala também, errar pequeno e resolver rápido. Então, resolve rápido e tu já sai para uma próxima. Uhum. Legal, muito bom. E você, Dulcio? Eu diria que é clichê, mas para mim funciona muito. Todo mundo que quer ser empreendedor, que quer ser líder, que quer se destacar. Eu penso que a gente tem que ser bom pra gente. A gente tem que começar com a gente mesmo. Então, esse é o clichê, né? Mas a gente tem que se melhorar. Né? E quando que a gente tá melhor, quando a gente tá mais... evolui de certa forma, a gente consegue passar para as outras pessoas também isso. Então, acho que é uma grande sacada a gente começar pela gente mesmo. Você sentir a gente, entender a gente, que tu não vai conseguir entender ninguém se tu não entende a ti mesmo, né? É isso aí. Perfeito. Primeiro conhecer-se a si mesmo para depois compreender o outro, né? Isso aí. Gente, muito obrigada. Sempre muito bom estar com vocês, conversar com vocês, aprender com vocês e fazer parte de tudo isso, né? De alguma forma, mesmo que um pouquinho, saber que tenho a oportunidade de contribuir um pouco com o meu conhecimento, isso me deixa muito feliz. Para mim, como vocês, enquanto clientes, é uma honra muito grande. Eu tenho vocês no coração. Vocês sabem que a nossa trajetória é desde 2017, quando eu estava iniciando a Ceci, confiou em mim. Também sou muito grata por isso. Deu a oportunidade e a gente cresceu e aprendeu muita coisa juntos, né? Então, mais uma vez, obrigada por estarem aqui comigo nesse projeto tão importante da minha vida profissional. E que a gente possa construir ainda muita história juntos. Quem sabe o próximo podcast ou uma live ou alguma coisa assim que a gente possa fazer dentro de um trailer viajando pelo mundo. Tá quase. Né? Eu sei que tá aí um projeto, um sonho. Mas de todo o coração eu desejo muito sucesso, uma construção de uma equipe cada vez mais forte, mais saudável e feliz para que a empresa possa colher, na verdade, os frutos de tudo isso que vocês vêm plantando desde sempre com muito amor e carinho. Muito obrigada. Eu que agradeço, Kátia. Muito obrigado. Assim, sabe que para mim é um desafio, né? Eu me sinto, vamos dizer assim, não é a minha zona de conforto, mas eu fiquei muito feliz pelo convite e pode ter certeza que a gente vai trabalhar muito ainda junto. Isso aí Inclusive hoje, depois a gente já vai alinhar algumas coisas. Oba! Muito bom. Muito obrigada, gente. Obrigada a todos que nos acompanharam. Sucesso, coloquem as dicas em prática, que eu tenho certeza que vocês vão ter muito resultado e sigam a Casa das Cores aí, porque eles são uma verdadeira inspiração de gestão e empresa. Obrigada, um abraço a todos. E um jeitinho pra nós, né?